A live 30 minutos da revista Multifamília está começando e terá a mentora de mulheres, Maris Rota, conversando sobre o tema Ninguém tem compulsão por brócolis. Fique com a gente! Neste 23 de agosto de 2023, o assunto é sobre alimentação e emoções. Tema que a terapeuta integrativa Maris Rota escreveu para os leitores da revista Multifamília e que amplia aqui neste bate-papo. Enquanto você chega e avisa os amigos que essa live está começando, eu vou dividindo aqui a telinha com a Maris, que já chegou aqui na nossa conversa. Vamos dividir a telinha e conteúdo da revista Multifamília. A Maris é uma das colaboradoras dessa edição 48 que está aqui circulando pelas cidades de Estância Velha e Ivoti. Deixa eu dividir aqui a telinha aqui com ela mais uma vez, para que vocês então possam estar absorvendo, se alimentando, saboreando desse bate-papo que começa agora aqui no Vale dos Sinos. Eu estou falando de Estância Velha, acredito que a Maris vai falar ali de Ivoti. Vamos tentar mais uma vez, para que ela divida a telinha aqui conosco. Num dia que tivemos várias temperaturas e agora chove no Vale dos Sinos, né? Chove muito aqui em Estância Velha, mas é isso, né? Estamos no inverno. Deixa eu ver aqui, a você que nos assiste, mas que coisa boa estar contigo. Muito obrigada. Eu estou tentando aqui dividir a telinha com a Maris. Vamos ver, ela não está conseguindo participar dessa live. Vamos fazer mais uma tentativa. Eu espero que o santo das lives nos ajude, né? Porque sempre quando chove tem um pouquinho mais de instabilidade na internet. Agora sim! Boa noite, Mari! Boa noite, Sandra. Tudo bem? Tudo bem. Eu estava entrando com um pedido para o santo das lives que nos permitisse nos reunir nessa noite de chuva, né? Aqui no Vale dos Sinos, né? Exatamente. Afinal de contas, deve ter um santo de lives, né? Espalhado tem tanta aqui, coisa, né? espalhando Tem tanto. energia, nos conectando, né? Sempre é tão bom, né? Poder fazer isso. E querendo ou não, a gente sempre brinca, né? É sempre um desafio poder conversar com pessoas e ao mesmo tempo garantir uma boa conexão. Espero que todos estejam nos escutando bem, que já estão chegando na nossa audiência. Muito obrigada. É um bate-papo com essa mulher aqui que está comigo, né? A Maris. Ela escreveu, eu estava mesmo mostrando, Maris, a edição em que tu escreveste. Olha só, é o tema das delícias que traz justamente o assunto que a Maris nos provoca, que é Ninguém tem compulsão por brócolis. O título é muito sugestivo. A gente vai falar sobre isso e já está chegando muitas boas energias aqui nos comentários. Vou te desejar uma boa noite, Mari. Boa noite, Sandra. É um prazer estar aqui dividindo a telinha, né? Podendo falar um pouquinho mais sobre uma coisa tão importante, né? Que é a alimentação, aquilo que esses cuidados básicos que a gente precisa ter com o nosso corpo, nosso veículo, né? Então, e a internet hoje nos possibilita, apesar do tempo, né? Agora começou a chover, eu tô aqui em Ivoti, tá chovendo e a gente tá acreditando que vai funcionar tudo direitinho com a galera aí, boas energias, né? Tudo vai funcionar. A gente fica muito feliz em te ter, trazendo essa experiência para os nossos leitores. Essa é uma revista física, ela circula em Estância Velha e Ivoti. Tem um blog, né, da qual os colaboradores também publicam o mesmo texto no blog, mas aqui é o momento em que a gente se encontra, que brinca, que amplia a informação, né? E aí, então, a gente começa sempre uma live querendo saber de ti, de quem é essa pessoa que escreve, né? Que traz aqui como um título muito importante, que é mentora de mulheres. Então, Maris, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua trajetória. E aí a gente brinca, né? Quem é a Maris, pessoa física e jurídica? E jurídica, né? Vamos lá. A Maris, pessoa física. Primeiro eu vou perguntar, quem entrou aí, tá conseguindo ouvir? Tá tudo direitinho com os nossos áudios, né? Vou seguir falando. Enfim, a Maris, pessoa física, é mulher, mãe, filha, esposa, né? E também, na pessoa jurídica, terapeuta, né?
sou terapeuta integrativa, sou especialista em leitura corporal e hoje o foco é... Ah, obrigada aí, galera, que está respondendo, que está funcionando direitinho. E o foco hoje é o atendimento a mulheres, né? Tenho clientes masculinos também, tem os homens que procuram e que se sentem à vontade e não tem problema, né? Eu faço esse atendimento, não é uma exclusão, né, Sandra? A gente não exclui ninguém, mas o foco hoje é o atendimento para nós, mulheres. É tão bom saber, né, que tem alguém que olha para as mulheres com um olhar de especialista, né? Que tem aquele olhar um pouco mais profundo para nós que temos várias demandas, né? E aqui a gente percebe, né, que as pessoas estão chegando com muitas boas energias, mandando um oi, né? Estão mandando muita. Olha aqui quem está dizendo é a Frau. É a Frau. Esse é meu apelido. Eu sou a Frau. É mesmo? Sim, nos amigos eu sou a Frau. Tem amigos aí que entraram, tem colega terapeuta, tem cliente minha aí na live. Que bom saber disso, Maris. Maris, vamos provocar então os nossos leitores, né? Já que tu falaste um pouquinho da tua trajetória, mas tu também escreveu para a nossa revista e lembro, né? Quem quiser um exemplar pode solicitar para Maris. Isso. Pode retirar no comércio de Estância Velha e de Ivoti, pode estar falando com os espaços de saúde, enfim, os colaboradores da revista, para estar consumindo também o texto da Maris. O conteúdo, né? Exatamente. Justamente. É um tema muito especial que tu nos trazes, né? Já com a tua experiência, brincando com essa questão do brócolis. Eu já vi ali que tem gente que gosta de brócolis. Vamos fazer uma pesquisa aqui entre a nossa audiência, se gostam de brócolis, se comem por obrigação, enfim. Vamos fazer durante essa conversa. É assim, é escolher o brócolis. Eu prefiro o brócolis do que do que o... Vamos pensar, do que o chocolate? Dá para comer brócolis no lanche? Justamente, eu estava mesmo brincando aqui, estava pensando, né? Essa é uma noite bem especial para a gente tomar um vinhozinho, né? Quem sabe aí saborear uma pizza, quem sabe também um sushi ou uma saladinha com brócolis, um azeite de oliva bem especial, né, Maris? Exatamente. O clima, nesse momento, ele nos sugere comidas mais que nos aqueçam, né? Porque a busca é essa, é por um aquecimento de carinho, né? O alimento tem isso, é um aquecimento, é o carinho que a gente busca, né? Então, o que acontece? Sim, a gente gosta de brócolis, né? A Silvia, minha colega, sabe que também a gente precisa... Mas o clima frio, ele nos sugere, né? O próprio vinho. E aí, então, o que acompanha? Acompanha a pizza, acompanha a lasanha, né? Que são alimentos ricos em gordura, né? Ricos em carboidrato. E aí a gente faz aquele equilíbrio, assim, né? Estamos comendo a pizza, mas tem o brócolis. Tem que ter uma saladinha, né? Tem que ter uma saladinha ali para dar um toque, né? É importante. E aqui o pessoal está falando, a Silvia falou que sugere o creme de brócolis. A Denise, né, nossa especialista em educação financeira, oi Denise Kern, ela diz que primeiro como uma sopa com brócolis e vinho, depois o chocolate. Ótimo. É bem equilibrado, Denise. Gostei dessa dica. Tem aqui na nossa pesquisa interativa. Olha, eu acho que tem bastante gente que está gostando de brócolis. Gosta de brócolis. A Gladys, que escreveu aí que eu gosto de brócolis, é lá da minha cidade natal. Estão vendo a gente lá na fronteira com a Argentina. Ai, que legal. As possibilidades da internet, né, Sandra? Ah, com certeza. Mas vamos falar um pouquinho do teu texto, né? Porque ele é muito especial. E a relação que tu faz com o brócolis também é muito interessante, né? Tu falaste na questão da compulsão aqui no teu texto. Deixa aqui eu pegar o meu roteiro, porque eu queria seguir mais ou menos uma lógica muito bem pensada por ti no teu texto, né? Tu falas então assim que do início ao fim do artigo a ideia então é sempre em cima do brócolis, né? E aí tu lembra que o nosso corpo é um reflexo do nosso inconsciente.
Olha só, corpo inconsciente, explica um pouquinho mais. A gente faz Pois uma é. ideia, mas... Enquanto eu vou falando, vou perguntar de novo, né? Agora uma outra pergunta. Quem aqui que está aí vendo a gente acredita que dirige a sua vida baseado no seu consciente? Quem aí acredita que a nossa vida é regida pelo nosso consciente? E aí, vamos lá. Vamos pegar um exemplo. Nós somos 10% consciente e 90% inconsciente. Então, sim, o nosso inconsciente... O que é esse inconsciente? Dá uma contextualizada, né? O que é esse inconsciente? Esse inconsciente é o nosso baú. É o nosso baú de memórias. Lá ficam registradas todas as coisas que aconteceram na nossa vida. O nosso inconsciente não perde nada. Quando a pessoa diz, eu não lembro da minha infância, significa, eu escolho não lembrar da minha infância. Por quê? Primeiro, que a gente aprende a se desconectar disso, né? E sim, porque às vezes eu tenho situações traumáticas, coisas que me machucaram, coisas que ainda me doem, só que aquela dor que eu não olho, que está escondida, é o que determina as minhas ações, as minhas escolhas, né? E são elas que formam o nosso corpo. Como assim formam o nosso corpo? A gente não é alto ou baixo ao acaso. A gente não tem cabelo liso ou cacheado ao acaso. A gente não tem o corpo definido só porque treina. Tem muita gente que treina pra caramba e não define os músculos. Não define. Porque o nosso corpo é formado, sim, pelo inconsciente. Então, assim, é o que está lá no inconsciente que vai fazer a gente comer determinadas coisas, a gente consumir determinados conteúdos, né? E a gente também se conectar com determinadas pessoas. Mas é o inconsciente que rege a nossa vida. E não o consciente como a gente gosta de pensar. Gente, essa live precisa ser salva por todo mundo. Aliás, lembrando que a nossa live vai estar aqui, salva aqui no Instagram da Zemult Editora, vai estar compartilhado com a Maris, né? Vai estar salva lá também. Daquelas que tu manda para os amigos, para os familiares, para todo mundo, né? Porque fica para nossa vida tudo isso que a Maris está trazendo para nós, tá? E que privilégio que tu traga também na nossa revista Multifamília esse teu olhar. E dessa questão, eu estava pensando, os 10% vão para o brócolis, então os 90% ficam para pizza, para o chocolate e para o vinho. Exatamente, para aquilo que nos traz um conforto maior, que nos agrada, aquilo que desperta mais forte o nosso sistema dopaminérgico. Então, e tu fala também sobre a questão do compulsivo, né? A gente às vezes come por compulsão. E tu faz a relação também do prazer e da dor, né? Isso. Vamos lá. O ser humano, desde o seu princípio, né? Vamos pensar no homem lá das cavernas, né? Ele não fazia o que ele fazia. O homem pré-histórico, ele andava de 40 a 50 quilômetros por dia, catando frutos. Ele não fazia isso conscientemente. Ele fazia isso para quê? Para se manter vivo. Ele caminhava durante o dia, sempre procurando um lugar seguro para dormir, né? E colhendo frutos. Ele tinha uma alimentação diversificada, ele exercitava o seu corpo, ele tinha um ouvido e olhos muito mais atentos que nós temos hoje, né? Então, assim, e lá qual era a busca? A busca era a alimentação, então a satisfação, o prazer e a manutenção da vida. E quando procuram um lugar seguro para dormir, né? Quando para a noite, né? É a manutenção da vida. Por que se procura um lugar seguro? Porque só tinha ele, não tinha a casa, tinha os animais, tinham muitas coisas. A gente tem casas. Naquela época não era assim que funcionava, né? Lá na pré-história não era assim. Então, assim, a gente vive desde lá, sim, na busca pelo prazer imediato e fuga da dor, né? E tudo isso para quê? Para a manutenção da vida, porque o único objetivo do nosso corpo é a manutenção da vida. Único. Enquanto tu tá falando, o pessoal tá super conectado
conectado com as tuas ideias, tá? Diz assim, a Silvia diz, super exemplo, adorei Homem das Cavernas, perfeito. A Andréa Tamashiro diz, Mares traz muita clareza, excelente. A Denise quer na conta ponto Denise também concorda e diz que é uma excelente reflexão. E aí tu fala do Homem das Cavernas e eu penso no homem ou nas mulheres dessa atualidade, que tem uma cozinha, um espaço gourmet, né? Tem todo um aparato, tem todo um incentivo para estar se deliciando, ficar dentro de casa também, protegida da dor, né? Exatamente. E aí essa comida, né? Esse momento. É claro que a gente não pode deixar de olhar o momento da alimentação, do preparo. Ele é um momento de dividir, né? Um momento de carinho. Quando tu prepara um alimento, também é uma forma de amar alguém, né? Quando tu oferece um alimento, isso também é amor. Então não dá para esquecer isso. Porém, essa busca que a gente vem hoje, a gente vive uma busca muito mais forte pelo prazer. E o prazer rápido. O que é o prazer rápido? O que me dá o prazer rápido? A comida que está pronta, né? Então, assim, se perdeu muito, eu sei que muitas famílias têm, que muitos momentos a gente faz isso, mas se perdeu o prazer do preparo, né? É tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico. Eu preciso, é tudo rápido. Então, assim, não, a gente perdeu isso, né? Ninguém quer ficar em casa cozinhando, né? É quase que, tu diz isso, é quase que uma perda de tempo. Então, todo mundo quer. E vem sim, porque o mundo está muito rápido. Como eu falei agora há pouco para a Sandra, a gente está com pessoas lá da fronteira, né? Então, assim, a internet ela é rápida e a gente se habitua com isso. Então, eu quero na minha alimentação a mesma coisa. Eu quero a satisfação imediata, né? Eu quero o que fique pronto rápido, porque eu não quero esperar. A gente não tem mais paciência para esperar. E isso é uma questão importante, porque a gente tem, como eu já falei antes, a dopamina, né? O sistema dopaminérgico. Quanto mais eu alimento ele, tanto com alimentos que me dão esse prazer, né? Quanto a rapidez com qual eu trago ela, eu digo para o meu sistema dopaminérgico que eu posso mais, e mais, e isso vicia o teu sistema dopaminérgico, e aí eu quero o mais rápido, o mais gostoso, o que me traz mais prazer. E aí, onde fica difícil? Fica difícil sentir prazer comendo um brócolis, porque ele não é um alimento tão palatável assim. Fica difícil tomar água, porque a Coca-Cola, nossa, me desperta muitos prazeres, muitos sabores, ou a Coca-Cola, ou um suco, ou uma coisa de extremo, com um monte de açúcar, com um monte de coisa. Isso alimenta o meu sistema dopaminérgico. Então, quanto mais eu consumo isso, mais vontade eu tenho de consumir isso. Fato. E mais difícil fica de consumir aquilo que me traz saúde. De verdade, né? E aí tu traz assim, bom, tu já falou dos 10 e da relação do inconsciente, né? De que nós estamos 90% fazendo coisas de forma inconsciente. Tu fala da relação do homem das cavernas, dessa questão do cuidar, do cuidar para não sentir dor, da busca pelo prazer, da instantaneidade também. Até nossa revista, quando a gente trouxe esse tema, né, de curtir as delícias, a ideia é da convivência mesmo, né? Exato. É de preparar algo para a família, para o amigo, para o namorado, para o amigo, né, para a amiga, enfim, ir até um restaurante, viver e fazer um piquenique, qualquer coisa assim, juntos, de alguma forma juntos. Mas tem esse olhar que tu dá, né, Maris? Tu que é uma especialista, uma mentora de mulher, então tu traz esse olhar também, né, nessas questões que a comida também envolve. E aí tu trouxe uma outra questão no teu texto que eu queria que tu ampliasse um pouquinho para nós aqui, que é a busca de se tornar mais forte para compensar algumas questões de cuidados com a família, né, de sobrevivência também. O que acontece, né? Essa questão do me tornar forte, quando a gente fala disso, a gente fala de psicossomática. Qual é o significado, né? As coisas, o nosso corpo, tudo tem um significado.
E aí, o que acontece? Por que eu ganho peso? Porque eu tenho um sobrepeso, né? Então, vamos lá. Por basicamente 2 motivos. É claro que cada caso é um caso, né? E no atendimento a gente faz isso individualizado e entende qual é a questão do cliente. Muitas vezes as questões são duas e não apenas ou uma ou outra, né? Mas aí isso é no individual. Aqui eu vou trazer de forma bem sucinta e mais genérica, né? Quando eu entendo que preciso carregar muitos pesos, muitas responsabilidades. Não estou falando exatamente, Sandra, de pesos físicos, tá? Sim. Mas daqueles pesos que a gente carrega inconscientemente. A gente carrega a nossa mamãe doente, a gente carrega o nosso pai, a gente carrega o nosso marido, muitas vezes uma criança que tem alguma dificuldade. E aí, o meu inconsciente entende que, como eu estou carregando muitas coisas, muitas pessoas, muitas responsabilidades, eu preciso ter tamanho para suportar esse peso. Então, o meu corpo cresce. E aí, eu tenho um acúmulo. O nosso inconsciente não existe feio ou bonito para ele, nem na natureza. Se a gente olha na natureza, não tem feio e bonito, né? As coisas são como são e são diferentes, e assim é com o corpo, assim é com o inconsciente. Então, esse inconsciente só entende que esse corpo precisa ficar grande para suportar aquele peso, né? Outro motivo que a gente come, né, e exagera, e daí vem as compulsões, os vícios e tal, é quando eu, em algum momento, lá na minha infância, senti que não tive o amor da minha mamãe, né? A atenção da minha família, como eu gostaria. Significa, Sandra, que essa mãe e esse pai não deram atenção para essa criança? Não. Significa que essa criança, com aquela consciência infantil, entendeu que não teve o suficiente. E aquilo fica um buraco dentro dela. E aí ela come, né, no intuito de fechar isso, de preencher esse buraco. E cada vez eu fico maior, porque quanto maior eu fico, mais atenção eu chamo, mais visibilidade eu tenho. E eu não sei se todo mundo concorda comigo, mas o que acontece? Quando a pessoa ela é mais cheinha, ela não te dá aquela impressão de que é alguém carinhoso, de que é alguém gostosinho de abraçar. Então, aquele carinho, aquele amor que essa criança entendeu que não recebeu na infância, ela tenta, através do corpo dela, trazer hoje para as pessoas. Então, ela busca esse carinho que ela não teve. E aí, através do corpo, então, eu demonstro para as pessoas que eu sou carinhosa. Isso, olha, Silvia, é a sensação de aconchego. Quando tem um abraço mais fofinho, né? A sensação de aconchego. Então, é só isso que o inconsciente vem no nosso corpo para mostrar, né? Eu não sei vocês, pessoal, mas se eu tivesse um coraçãozinho aqui na minha tela, o que não é o caso agora, eu ia estar apertando muito aqui, porque eu estou adorando essa conversa que eu estou tendo contigo, Maris. Muito obrigada. E vocês que estão aqui acompanhando a gente, aproveitem para fazer algumas perguntinhas aí, né? Tirar algumas dúvidas, nos provocar. Podem perguntar. Olhar, direcionar essa conversa também para outros olhares. Não só para o brócolis, né? Porque também tem a abóbora. Pois é. Ok, né? E vamos falar sobre o teu outro olhar, que tu também... A gente vai fazer uma girada de perguntas aqui também, mas depois a gente volta para algumas questões, tá, pessoal? Vocês também fiquem à vontade para retomar isso. Eu queria saber de ti, porque tu é especialista também em leitura corporal, né? E eu sei que não pode cruzar braços, nem quer. Porque daí a gente demonstra que não quer, né? Não está conectada com a outra pessoa, enfim. É isso mesmo? Quer falar um pouquinho a respeito disso também? Olha, quando a gente fala, né? Quando surge o assunto, né? Eu faço leitura corporal, eu sou especialista em leitura corporal, né? E aí, o que as pessoas pensam? Sério? Não me olha, para de me olhar, né? Normalmente é essa a reação, né? E muitas pessoas vêm com a curiosidade, né? Mas então, assim, a leitura corporal não é só tu cruzar os braços, ou as pernas, ou a maneira como tu senta, ou a maneira como tu anda.
é isso e muito mais. Porque a leitura corporal, ela fala do formato do teu corpo. Sim, a gente forma o corpo em função das nossas... O corpo fala muito, mas nem precisa olhar o corpo. Exatamente. Quando a gente está num atendimento de leitura corporal, o que vai realmente fazer diferença são as tuas dinâmicas. É a forma como você conta a tua história. É a maneira como tu te apresenta. Claro que o corpo, ele é importante, ele é muito importante, porque sim, o formato do nosso corpo é definido pelas experiências que a gente teve durante a vida, principalmente na infância, até os 5, 7 anos. Então, o corpo se define ali. Depois, o que vai acontecer é só consequência daqueles 5, 7 primeiros anos, né? E aí, as dinâmicas, a maneira como tu fala, o teu tom de voz, o teu cabelo, o teu óculos, usar ou não acessórios, né? O tipo de roupa, a cor da roupa, sim, a maneira como tu te senta, tudo conta nessa leitura corporal, né? E é através da leitura, das dinâmicas da pessoa, que a gente vai ver aonde que foram essas traumatizações da infância, em que período da infância. Dá um exemplo de corpo, Maris. Obrigada, Cláudia. Um exemplo de corpo. Vamos lá. Sabe aquela pessoa que tem altura? Ela é alta. Tu consegue ver os ossos, assim. Tipo, parece que a pessoa tá sempre assim, né? Isso é do primeiro traço de caráter que se forma em todos os seres humanos, que é o traço de caráter esquizoide. Eles têm uns nomezinhos, assim. Normalmente são pessoas mais fechadas, muito inteligentes, que têm, em alguns casos, é de pessoa para pessoa, eu estou citando genericamente. Em alguns casos, são pessoas que têm mais dificuldade em relacionamentos, porque elas são mais individuais, elas gostam da solidão, né? Elas têm esse perfil. Então, assim, vão ser pessoas que vão trabalhar com informática, que vão ter o seu quadradinho, que não vão precisar se relacionar com a gente. Dificilmente a gente vai ter uma pessoa com um traço de caráter esquizoide muito alto sendo jornalista. Porque precisa se expor, porque precisa falar, né? Um outro traço. As pessoas, como a gente está falando da compulsão, né? As pessoas que são mais redondinhas, que são mais fofinhas, né? Essas pessoas têm um traço, né, no corpo. O esquizoide tem uma boa criatividade. Obrigada, Silvia. Elas têm um traço de caráter no corpo, uma oralidade, é o traço de caráter oral. Então, são pessoas que falam bastante, como eu, e que podem se dar muito bem trabalhando como professoras primeiras professoras ali de jardim de infância, né? São pessoas que normalmente gostam de cozinhar. Então, são várias coisas, assim, dos traços, de cada um dos traços, que traz as dinâmicas daquela pessoa. E, sim, vai trazer os lugares, as profissões também, aonde ela se encaixa mais de acordo com esses traços. Esses traços que eu tô falando agora, a gente não... eles não são estáveis, eles não são permanentes. Eles estão em constante movimento, em constante construção. Todos eles têm suas dores e seus recursos, então as suas habilidades, aquilo que tem maior facilidade, né? E a gente pode desenvolver as habilidades de cada um deles, aprender como eu mudo. Hoje aqui, que traço a gente está usando, eu e a Sandra, para estar aqui, para se expor e para falar? Psico. Carinhosamente falando, que o nome do traço é psicopata, mas é só um traço de caráter, são só o nome foi determinado pela psicanálise há muito tempo. Então, o que acontece? A gente está usando o nosso traço psico hoje para estar aqui falando com vocês. Qual o traço mais dominante no geral? No Brasil, Thaís, o oral. No Brasil, de uma forma geral, o traço de caráter oral. Existe a questão do ambiente, da cultura também, isso tem relação. Sim, sim. Porque a gente é formado na infância, então é reflexo do que os meus pais vivem, de como eu interpreto aquilo, né?
Gente, olha só, a nossa live é 30 Sim, minutos e já está quase acabando, mas eu tenho outras perguntinhas para te vou fazer, tentar ser mais Mari. rápida, Sandra, mais sucinta. Gente do céu, vamos lá, gente. A gente estava falando em rotina, né? E a questão a gente tem muita coisa hoje. A gente tem muita coisa para fazer, tem muita notificação de celular, a gente está 24 horas trabalhando, né? Então, isso é muito complicado para nós, para a gente cuidar de uma alimentação, para ter uma consciência de vida. Como que a gente faz? Pois é. O que que acontece, né? Como eu falei lá no início, a nossa vida ela é regida pelo nosso inconsciente. O que que a terapia pode trazer para ti? Se tu tiver aberta a isso, né? A consciência, tu trazer o teu inconsciente para o consciente. Então, o que que acontece? Se eu sei que eu não gosto de treinar, por exemplo, eu não gosto de ir para academia, tá? Eu vou criar uma rotina. Assim, primeiro, eu vou criar um compromisso comigo, porque esse corpo é o meu veículo. Eu posso ter sonhos, eu posso ter as maiores habilidades do mundo, se eu não cuidar desse corpo, eu não vou a lugar nenhum. Para começar, a gente tem que pensar nisso. Então, eu crio um compromisso comigo. Como eu cumpro esse compromisso, Silvia? Como que a gente faz isso? Oi, agora sim. Voltou. Ah, não É, apareceu aqui. Então, o que que acontece? Como que eu vou fazer isso? Eu preciso fazer isso virar um hábito. O hábito de tomar água, o hábito de treinar. Como eu faço? Eu saio de manhã, eu deixo as crianças na escola e eu não volto para casa. Eu vou para academia. Porque se eu voltar para casa, eu não vou mais sair. Eu já sei disso. E olha que eu gosto de treinar, tá? Mas aí eu vou me envolver, eu vou ler, eu vou responder o WhatsApp, eu vou ir pro meu Instagram e acabou. As minhas clientes são maravilhosas. Hábitos saudáveis se constroem todos os dias, repetidamente. Obrigada, Vanessa. A Silvia E lembra do equilíbrio, né? exatamente. Então, assim, se eu quero beber mais água, eu preciso ter uma garrafa à mão, eu não preciso ter que me levantar para beber. Então, a gente vai criando o hábito. Com o tempo, isso fica. No nosso cérebro é sempre muito mais fácil voltar para o caminho que eu já fiz, aquele caminho conhecido, certo? Quando eu tenho um novo hábito, eu preciso fazer ele e assim ter um compromisso e fazer efetivamente, né? Então, Estamos anotando aqui as dicas, Mari. Eu estou aqui, ó, mentalmente vou ter que colocar no caderninho aqui. é um compromisso que tu assume contigo. Porque, sim, a pessoa mais importante sou eu. Depois, se eu não estiver bem, se eu não tenho saúde, eu não ajudo ninguém. Ai, mas eu não posso fazer academia porque meu filho, porque não sei o quê. O teu filho vai ficar menos tempo de vida com a mãe dele se a mãe dele não se cuidar, né? Então são estratégias assim que não são difíceis, mas a questão do compromisso e da disciplina, ela é de extrema importância. Tem inúmeras coisas, Sandra, eu falo pra caramba, inúmeras coisas que nos ajudam. Por exemplo, o grounding. O que é grounding? É aterramento. Botar os nossos pezinhos na grama, na terra, né? E não é na calçada, e não é no piso de casa, é na grama, é contato com a terra, com o planeta. Isso equilibra a gente. Equilibra e assim, equilibra uma série de coisas. E é uma coisa simples e que com esse equilíbrio que o grounding traz, tu consegue ter mais foco em tudo que tu faz e compromisso também. Aqui, nós temos aqui, o pessoal está super conectado, adorando o que tu vem trazendo, né? Reforçando o que tu falas da questão do compromisso, do autocuidado, né, Maris? Também muito importante. A Silvia traz aqui a conexão com a sua realidade também. Aqui temos mais. Eu também tive que Denise, mudar, a Denise, eu isso. também tive que mudar e adquirir novos hábitos e são importantes para a nossa vida. Diminui a O grounding ansiedade. diminui a ansiedade. Sim, Uhum. assim, é uma coisa que não te custa nenhum real, nada. E te traz inúmeros benefícios. Então, é isso, assim, tem que ter disciplina, tem que assumir esse compromisso com você, né?
E a gente que é mãe, né, Sandra, eu acho que sempre pega muito isso, né? Tu quer ter tempo com o teu filho, eu quero ter tempo com os meus filhos. O maior e com a maior qualidade que eu puder. Então eu preciso cuidar de mim, senão eu não vou cuidar deles. Então uma sequência de coisas. E é tão bom ter pessoas como tu, né, mentoras de mulheres, né, que tem essa relação, que tem todo o chão, né, o conhecimento, né, das demandas de uma mulher, né, Maris? A gente que é mulher sabe como as dores e as delícias de ser mulher, né? É assim. Olha só, a gente fez um combinado, digamos assim, de que essa live tenha 30 minutos. É que nem a nossa revistinha aqui, né? Ela é do tamanho quase da minha mão, né? Para provocar, para gerar interesse, para todo mundo ficar conectado na conta ali da Maris aqui no Instagram, né? Maris Rota, para estar vendo o que ela vem produzindo, trazendo de conteúdo para nós. Eu tenho que te dizer, Maris, que eu preciso que tu fale duas coisas. A primeira delas, tu encerrou esse artigo na revista Multifamília de uma maneira assim que me deu um apertão na minha orelha, de uma maneira fundamental. Vou ler aqui para vocês. Deixa eu ver aqui onde é que está aqui o trecho final que tu falas. É necessário ser adulto, porque quem faz o que quer é criança. Isso aí para nós é muito importante, né? De fato, a gente tem que ser adulta, tem que fazer o que tem que ser feito, né, Maris? O que é isso, né, Sandra? Como eu disse, assim, a gente foi construído pelos traumas da infância. Sim, a gente foi construído por isso, né? Não dá para dizer que não. Então, assim, quando eu, adulta, porque eu sou adulta, você é adulta, eu não consigo tomar água. Troque por eu não quero tomar água. Eu não consigo comer saudável. Troque por eu não quero comer saudável. Troca e olha e fala para você, para ver como é que tu te sente. Porque assim, tu é responsável por você. Quando criança, que eu falo, né? A criança faz o que quer. A criança, ela faz o que quer em termos, mas ela tenta fazer o que quer, né? É a nossa função de adulto, dar o direcionamento para ela. Porém, quando eu me torno adulta, eu tenho que saber que agora é hora de beber água, agora eu preciso trabalhar e eu vou fazer isso aqui da melhor maneira possível. Sandra, eu odeio o meu trabalho. Não importa. Faça o melhor que você pode aonde você está hoje, para amanhã você ter o lugar que você deseja. Então, isso é ser adulto, é assumir a responsabilidade. É que nem tu disse, não gosto de academia, né? Então troca. Eu não quero cuidar de mim. Como assim? Você não quer cuidar de você? É claro que a gente quer cuidar da gente. E não é comendo chocolate, lasanha, pizza, hambúrguer que a gente vai cuidar da gente. É claro que isso é uma delícia e que eventualmente a gente pode. O equilíbrio, gente. O equilíbrio. A gente pode beber um vinho, a gente pode beber uma cerveja, a gente pode comer uma comida calórica. É ótimo. Nos dá prazer, por que não? Mas quando no meu dia a dia, eu preciso ser adulta e fazer o que tem que ser feito. Fato. Então, assim, a gente falou antes de rotina. Rotina é coisa de adulto. Eu decido que meu dia é assim e eu executo, sendo adulta. E fazendo muitas vezes aquilo que eu não quero, né? Mas que eu preciso fazer. Para depois eu poder tirar férias no lugar onde eu quero. E tem muitas opções, hein, gente? Olha, Maris, aqui as pessoas estão vibrando que nem eu, né? Foi um toque de realidade essa frase. E, de fato, é muito importante a gente lembrar. Somos adultos, temos que fazer o que é necessário ser feito, né? Exato. Essa é uma live, então, de 30 minutos. A Maris fez um exercício tremendo para escrever os 2.000 caracteres dela, né? Um textinho curtinho, só para o pessoal ficar com muita vontade de saber mais sobre ela, que nem nessa live. A Sandra sabe que eu sofri. Eu vou te pedir, então, um recado final. Tu já deu muito recado para nós, assim, mas um recado, assim, para deixar nossa live, nossos pensamentos, só pensando em ti. Vamos lá. Gente, terapia não é conversar com a amiga. Terapia não é gostosinho. Terapia dói. Terapia é complicado. Sim, a gente vai lá, mexe em coisas que vão te remeter a dores que tu já sentiu. Só que tu vai passar por isso pela última vez. Tu vai sentir isso pela última vez.
porque tu vai lá e tu vai curar aquilo. É isso que a terapia faz. Por isso que a gente fala, eu amo estar com as minhas amigas aqui presentes sabem disso. Eu amo os nossos papos, a nossa diversão, é ótimo. Porém, não substitui a minha terapia. Né? Não substitui a terapia. Então, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Um dia você vai pagar muito caro por isso. Os teus filhos pagam por isso, as pessoas que convivem contigo pagam por isso, tá? Então, assim, é um investimento, não é um valor que tu tá despendendo. É uma escolha. Seja adulto, faça escolhas de adulto. Pare de ofender as pessoas, de brigar com todo mundo, de achar que todo mundo te ofende, né? Aí eu não consigo comer. Sim, tu consegue. Tu consegue. Eu tenho certeza, porque você não é o alecrim dourado. Se outras pessoas conseguem, você consegue também. Então, o recado é: façam terapia para parar de machucar as outras pessoas. É isso, gente. Recado dado. Nossa live aqui vai se encerrando, mas vai estar gravada. O pessoal já está me perguntando quando é que a gente vai fazer a próxima live. Vamos lá, Sandra. Eu topo. A gente pode falar sobre assunto, a gente pode falar sobre o mesmo assunto e estender mais. A gente muda o brócolis pela abóbora. Exato. Né? Olha meu orgulho aqui, ó. Minha cliente que anda voando lá em São Paulo, né? Ser bem direcionado por um profissional responsável que respeite sua história. A Vanessa sabe o quanto eu respeito. A Silvia também, façam terapia e seja mais plena. Recados muito especiais que a gente está dando nessa noite, que estava chovendo, agora já deu uma paradinha aqui, né? Até a chuva nos ajudou. Em todo o Brasil, aonde que você esteja, continue comendo brócolis de forma consciente também. Então, vamos continuar brincando com esse título maravilhoso. Exato. Nossa live, que vai ficar gravada. Você pode mandar para quem quiser e continua acompanhando, então, a Maris aí no seu Instagram, nos seus movimentos de vida. E recado que a Maris deu, faça terapia. Vale a pena. Obrigada, Maris. Obrigada, Sandra, pela oportunidade. Eu que agradeço pela oportunidade. Sentimos muito, mas nem tanto por passar do horário. Sei que quem ficou aí curtiu. Passem adiante. Gema transforma. A gente vai ter mais, né, Sandra? A gente vai pensar nisso aí. Setembro, pessoal. Que tal, Maris? Vamos encontrar uma data aí para setembro? Vamos lá, vamos encontrar uma data para setembro, não tem problema. Obrigada pela oportunidade da revista. É sempre uma delícia conversar contigo e eu tô sempre disposta, adoro uma live. Oh, coisa boa. Gente, obrigada mais uma vez. Tenham bons dias, né? Comam muito, de forma consciente. Fiquem bem. Isso. E continuem se informando, buscando gente para se conectar, que nessa live aqui, que nos reuniu dessa forma. Obrigada mesmo. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, mais. Te cuide. Até mais, gente. Você também.